E se tudo o que sabemos sobre a origem da civilização estiver errado? E se os humanos não forem os primeiros seres inteligentes da Terra? Novas descobertas arqueológicas, estruturas impossíveis e artefatos que não deveriam existir estão levantando uma hipótese assustadora. Uma civilização avançada pode ter existido muito antes de nós, e talvez nem fosse humana. Prepare-se para conhecer os 10 indícios mais perturbadores de que a história da Terra esconde um passado muito mais sombrio. E fique até o final, porque a evidência mais chocante está no número 1. No fundo do oceano, próximo à ilha de Yonaguni, no Japão, existe uma formação rochosa que desafia os limites da arqueologia. Com degraus perfeitos, paredes lisas e ângulos retos impressionantes, muitos cientistas acreditam que a estrutura seja artificial, uma pirâmide submersa construída há mais de 10.000 anos. Isso seria antes do surgimento das civilizações conhecidas. Quem poderia ter feito isso em um tempo tão remoto? Imagens submarinas mostram o que parece ser uma escadaria em zigue-zague, esculpida em rochas gigantes. Os geólogos se dividem entre dizer que é obra da natureza ou o vestígio de uma civilização afundada por um cataclismo. Mas, se essa civilização existiu, por que quase nada restou dela? E será que era humana? No coração da Turquia, arqueólogos descobriram um sítio que está reescrevendo a história da humanidade, Göbekli Tepe. Com 12.000 anos de idade, ele é anterior à agricultura, à escrita e às cidades. Mas o mais estranho são os pilares gigantes decorados com animais e símbolos enigmáticos, organizados com precisão matemática. As imagens captadas no local mostram círculos de pedra que lembram observatórios astronômicos, desafiando tudo o que sabíamos sobre sociedades primitivas. Como caçadores-coletores conseguiram esculpir blocos de 20 toneladas e alinhá-los com os astros? Teriam sido guiados por uma inteligência mais antiga? Ou estariam apenas replicando algo que já existia antes? Imagine encontrar uma peça de alumínio incrustada em carvão com milhões de anos, ou uma pequena esfera metálica com sulcos perfeitos em uma mina africana de 2,8 bilhões de anos. Esses objetos, conhecidos como All Parts, artefatos fora do lugar, continuam aparecendo em escavações e locais inóspitos, sem explicação científica satisfatória. Alguns parecem engrenagens, outros ferramentas ou esculturas impossíveis para o período em que foram encontrados. Cientistas céticos dizem que são coincidências naturais. Mas e se forem vestígios de tecnologias perdidas? E se uma civilização anterior, talvez não humana, dominava a Terra antes da nossa? Em 1513, o almirante otomano Piri Reis desenhou um mapa do mundo que intriga até hoje. Entre os detalhes inexplicáveis, o mapa mostra a Antártida sem gelo, com uma precisão que só seria possível com tecnologia moderna de sensoriamento aéreo. Mas a Antártida só foi oficialmente descoberta 300 anos depois. O mapa original está preservado em Istambul, e estudiosos sugerem que Piri Reis copiou documentos mais antigos. Mas de onde eles vieram? Estaria ele baseado em conhecimento deixado por uma civilização avançada que mapeou o planeta milhares de anos antes da história oficial? Nas cavernas do Peru e do México, foram encontrados crânios alongados com características que não se encaixam na anatomia humana moderna. Diferente das deformações culturais conhecidas, esses crânios têm volume craniano maior, placas ósseas distintas e aberturas diferentes. Vídeos das escavações mostram restos mortais preservados com cabeças ovais gigantes, parecidas com figuras de deuses antigos. Alguns pesquisadores sugerem que essas criaturas poderiam ser de uma linhagem paralela, talvez uma espécie inteligente anterior à humanidade. Mas por que desapareceram? E por que tantas culturas as retrataram como entidades divinas?
Textos sumérios, egípcios e indianos descrevem seres que vieram do céu, voavam em naves e tinham poderes inimagináveis. Os Anunnaki, os Vimanas e os deuses estelares aparecem em escritos com milhares de anos, muitas vezes descritos como criadores da humanidade. Essas representações podem ser lendas ou memórias distorcidas de uma civilização anterior que dominava a tecnologia. Imagens de relevos antigos mostram figuras usando capacetes, trajes e até o que parecem ser relógios de pulso. E se essas histórias forem ecos de um tempo em que não éramos os únicos, ou nem mesmo os mais avançados, habitantes do planeta? Com o derretimento das calotas polares e avanços em escaneamento por radar, cientistas estão detectando estruturas geométricas sob o gelo da Antártida. São linhas retas, padrões hexagonais e até possíveis pirâmides cobertas por quilômetros de neve. Satélites da NASA revelaram formações que não parecem naturais, levantando a hipótese de que a Antártida já foi habitável e abrigou uma civilização desconhecida. Se isso for verdade, ela existiu há mais de 100 mil anos, muito antes de qualquer civilização humana registrada. O que teria causado seu desaparecimento? Culturas antigas falam sobre grandes cataclismos, dilúvios, incêndios celestiais, eras de trevas. E se esses mitos forem lembranças reais de eventos que apagaram civilizações inteiras da história? Cientistas já confirmaram que a Terra passou por períodos de destruição global, como o impacto de cometas ou erupções supervulcânicas. Se uma civilização avançada existisse há 100 mil anos, poucos rastros sobreviveriam ao tempo, erosão, submersão e atividade tectônica. A Terra pode ser um palimpsesto, um livro onde novas histórias são escritas por cima das antigas. Nosso DNA guarda segredos que nem a ciência atual consegue decifrar. Existe um percentual chamado DNA lixo, que não sabemos para que serve, mas algumas sequências parecem ter sido inseridas, como se fossem códigos de computador. Além disso, estudos genéticos apontam para um salto de inteligência abrupto no Homo sapiens, sem explicação clara na linha evolutiva. E se esse salto for resultado de intervenção externa, ou de uma herança antiga de uma espécie anterior, estaria à prova de uma civilização perdida dentro de nós, escondida em nossos genes? A ideia mais assustadora de todas: e se essa civilização anterior não foi extinta, apenas recuou? Em várias tradições indígenas e lendas globais, fala-se de os antigos, seres que viviam antes dos humanos e ainda observam o mundo em silêncio, de locais inacessíveis. Seriam entidades subterrâneas, habitantes de cavernas profundas, do fundo do oceano ou de outras dimensões? Cientistas ainda exploram abismos inatingíveis e zonas oceânicas onde a luz nunca chegou. A verdade pode estar escondida, bem debaixo dos nossos pés. Agora, pense se tudo isso for verdade. O que mais está sendo escondido de nós? Qual dessas evidências te deixou mais intrigado? Deixe seu comentário e compartilhe sua teoria. E prepare-se, porque no próximo episódio da nossa minissérie, vamos explorar outro mistério. Se há tantas chances de vida inteligente no cosmos, por que nunca encontramos os robôs deles? Clique no próximo vídeo e mergulhe ainda mais fundo no desconhecido.